temos a grande satisfação de convidar o eterno ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Henrique Neves, para proferir palestra Desafios e Independência da Justiça Eleitoral. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença dos senhores aqui. E eu gostaria inicialmente de agradecer a 4 pessoas, Delmiro, Valber Agra, Carlos Neves e Joelson, pela organização. E aí eu acho que eu falo não só menos o meu nome, mas o nome de todos os palestrantes que aqui estiveram, pela perfeição, qualidade e carinho em que todos nós somos recebidos. Desde o momento que se criou um grupo do WhatsApp para tratar do evento, e esse grupo já deve ter mais de 2.000 mensagens, nem todas publicáveis, mas a dedicação ao detalhe, a preocupação com cada coisa, com cada detalhezinho do almoço, do jantar, do transporte, é uma marca que nos deixa muito envaidecidos, muito agradecidos pela essa acolhida que nós tivemos aqui. E eu, especialmente, até emocionado, agradeço a ideia, e aí eu atribuo ao pai da ideia, ao Delmiro, que me procurou ainda em fevereiro, né? Não, em janeiro, eu acho, para falar desse evento com Joelson, Carlos Neves e Valber Agra, que deve estar procurando alguma palavra difícil para inventar. Eu não estou vendo ele aqui, mas daqui a pouco ele traz uma palavra nova. Eu desafiei que ele traga uma palavra com 14 letras dessa vez. Não sei se ele vai conseguir. E eu acho que eu não poderia receber uma homenagem maior, já estou antecipando até o agradecimento da homenagem que está no programação, já sei que vai acontecer. Eu não poderia receber uma homenagem maior também com a presença do desembargador Mário aqui, que é presidente do Colégio dos Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais. E eu vou ser sincero, outro dia o senhor foi muito elogiado num grupo de WhatsApp desses também, em que de vez em quando saem boas coisas, e é o melhor tipo de elogio, que é na ausência da pessoa. E nós todos agradecendo a sua dedicação exclusiva à Justiça Eleitoral, exclusiva não digo, mas intensiva à Justiça Eleitoral e a participação nesses eventos que tanto melhoram a democracia, porque eu acho que o Estado Democrático de Direito, a gente tem mania de falar de Estado Democrático de Direito, o Estado Democrático de Direito não é um ponto de partida, é um caminhar que a todo dia nós temos que, cada dia mais, preparar e levar ao conhecimento de todos as discussões que são feitas, as propostas que são produzidas e os resultados que se esperam. Muitas vezes, ainda que esses resultados não se confirmem. Mas, dentro dessas 4 pessoas, eu achei muito interessante que ficou o Delmiro, o Valber Agra e o Carlos Neves. Eu atribuo a parte acadêmica que, apesar de eu não ter nenhuma formação sólida acadêmica, consegui me enfronhar e ter grandes amigos nessa academia. E o Delmiro e o Joelson, eu vou pôr o Joelson também, não só na academia, apesar dele gostar tanto do Habib, do Heineken, do Häagen-Dazs. Ontem você esqueceu de falar do Häagen-Dazs. Do Heineken você falou. Mas eu diria o papel do Joelson aqui, que eu fui colega de tribunal dele. Nós fomos juízes auxiliares de propaganda em 2010. E aí eu acho que nessa homenagem que estão fazendo, eu não tomo ela apenas como uma homenagem pessoal. Agradeço, mas eu atribuo isso à amizade. Eu acho que a homenagem que se tem, a verdadeira homenagem, é a presença do advogado na Justiça Eleitoral. Desde 1932, e com muito saber, o Código Eleitoral criado em 1932 tirou, e hoje, muitas vezes, a Justiça Eleitoral, esse é um desafio, um dos desafios que nós temos, e eu já começo aqui a minha palestra nesse ponto, palestra não, mas uma conversa. Um dos grandes desafios que nós temos é a credibilidade da Justiça Eleitoral. E, em algum momento, começou a se discutir se o advogado deve ou não deve participar da Justiça Eleitoral. Que história é essa do advogado que advoga de dia e é juiz de noite? É assim desde 1932. E é assim porque antes da Justiça Eleitoral, as eleições eram feitas bem antes pelas igrejas, em determinado momento pelo próprio executivo. Ou seja, quem era o destinatário da eleição, quem era o candidato, quem era detentor da máquina onde se disputava o exercício do cargo, é que realizava as eleições. E com isso se criou o que se chamou da eleição de bico de pena.
onde pouco importava a vontade do eleitor, o que importava era a pena, era a caneta que escrevia o resultado da eleição. Então, tinha-se um quadro de total balbúrdia, de fraudes intensas, homéricas, diárias em todas as eleições. Qual a opção que em 1932 se chegou? Vamos transformar a justiça eleitoral, vamos criar a justiça eleitoral para retirar do executivo, e não adianta colocar no legislativo, porque também eles disputam o cargo, vamos transferir a necessidade da realização das eleições, a tarefa de realizar as eleições, para o órgão isento, aquele órgão que não disputa a eleição, para o Poder Judiciário. A presença do juiz no processo eleitoral, desde a lei do terço, 1875, salvo engano, ela já estava lá contida. Mas levou-se a transferência da administração, da realização das eleições para a Justiça Eleitoral. E eu acho que de uma forma muito boa, muito correta, Pontes de Miranda elogia, Carlos Maximiliano elogia, criou-se uma justiça eclética, que ela é formada hoje pelos 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, que têm o maior conhecimento e a palavra final sobre a interpretação da Constituição, nossa maior lei. Nós temos os juízes do Superior Tribunal de Justiça, que tem a experiência de decidir, em última instância também, toda a matéria infraconstitucional. E nós temos os advogados, que têm a vivência e têm o acompanhamento do direito eleitoral. Eles contribuem para a justiça eleitoral através da experiência que têm e que adquirem ao longo dos anos. Quando se fala em criação de um órgão para a administração das eleições, se está dando um dos maiores poderes que existe na democracia, que é o de aferir a vontade popular. Para evitar contaminação e, vamos dizer, uma acomodação daqueles que exercitam esse poder, também se criou na Justiça Eleitoral a rotatividade. Os mandatos são de 2 anos, com mais 2 anos. Então, os juízes que vêm de fora para a Justiça Eleitoral, normalmente vêm de outras áreas, que não são aquelas áreas dedicadas exclusivamente ao direito eleitoral, ao passo que os advogados que são escolhidos para a Justiça Eleitoral, naturalmente, são aqueles que advogam e que trabalham com eleições. Então, eles levam não só a experiência, mas eles levam conhecimento histórico de por que as leis estão aqui hoje. O professor Amânio falou aqui da 11.300 para cá. Mas se a gente for fazer uma análise da 9.504, nós vamos ver que ela foi feita em 1997 para criar uma norma definitiva. Seria a Lei Geral das Eleições e acabando com aquele procedimento que tinha anterior, onde a cada eleição se fazia uma lei. Basicamente, você tinha a mesma estrutura, mas se mudava numa reação a decisões da Justiça Eleitoral, uma reação ao quadro geral, se modificava a lei a cada ano anterior da próxima eleição. Então, nós tivemos a 9.100, nós tivemos a 8.713, todas as anteriores. E veio a 9.504 com essa missão. Vai ser eterna, eterna enquanto dure, né? Porque ela durou menos de um ano. Em menos de um ano já se fez uma alteração. Nesse período, nós fizemos 10 eleições e 11 alterações nessa lei somente. Sem contar todas as alterações da lei dos partidos políticos, sem contar as alterações feitas por emenda constitucional, que não foram poucas, e aí as alterações da Constituição são tanto aquelas feitas pelo Congresso Nacional, como as feitas pelo Supremo Tribunal Federal, que muitas vezes, ao interpretar princípios, cria regras que não estão estabelecidas na legislação. Critica-se a presença dos juízes eleitorais. E eu vou ser muito específico. Critica-se os votos dados em determinada ação, que teve uma grande repercussão agora, por conta dos juízes eleitorais. E aí se fala, não, mas o presidente, que era réu da ação, não poderia ter nomeado os seus julgadores. Se ele não tivesse nomeado, o que aconteceria? Tanto eu como a ministra Luciana fomos nomeados lá atrás. Se não houvesse a nomeação dos nossos sucessores, quem seriam os juízes? Seriam os substitutos, que já o eram há muito tempo. Então, o quadro de julgamento seria exatamente o mesmo se não houvesse nomeação. Outro dado, muitas vezes pouco explorado pela imprensa. Quem indica o juiz não é o presidente da República. Quem nomeia
é o presidente da República, mas a partir de uma lista que é indicada pelo Supremo Tribunal Federal. E são 4 requisitos. Brasileiro, mais de 35 anos, reputação ilibada, notável saber jurídico. No meu caso, eu era brasileiro, mais de 35 anos, passei com nota 5, tudo bem. Mas quem afirma que as pessoas que irão compor o tribunal têm notável saber jurídico e reputação ilibada são os 11 ministros do plenário do Supremo Tribunal Federal que, em votações unânimes, escolheram os nomes, assim como escolheram outros nomes que compõem as listas. Todos os nomes são reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal como pessoas de reputação ilibada, como pessoas de notável saber jurídico. Então, não há essa maleabilidade, não há essa capacidade do presidente da República escolher quem ele quiser. Ele tem que escolher um desses nomes. E, tradicionalmente, existem algumas exceções, é óbvio, mas, tradicionalmente, o que tem escolhido é sempre o primeiro da lista, que era exatamente o caso tanto do ministro Admar quanto do ministro Tarcísio, os quais têm grande e profundo conhecimento do direito eleitoral, não de hoje. Ambos eu conheço, provavelmente, talvez, das eleições de 89 ou de 86, eu não sei, com atuação presente e intensa no Tribunal Superior Eleitoral. Quando se fala, e esse julgamento trouxe uma outra dificuldade para a Justiça Eleitoral, é a questão da credibilidade da Justiça Eleitoral. Credibilidade que eu peço que se considere o momento em que vivemos. Nós vivemos no momento, e aqui o professor Eric falou, da delação, onde se a pessoa não delatar, corre o risco de ser imputado obstrução à justiça. Me lembra muito a história, no começo da minha profissão, não sei se já é advogado ou estagiário ainda, que um cliente meu foi chamado a uma delegacia e eu fui lá acompanhar com o delegado, e o delegado pôs a mão na mesa e falou: nós temos 2 caminhos. Nós temos caminho fácil, nós temos caminho difícil. O caminho fácil, o senhor confessa tudo aqui agora, e o caminho difícil, nós vamos ter que investigar. Aí eu olhei para o delegado e falei: doutor, só um problema, o senhor está falando um caminho fácil, difícil para o senhor, né? Porque o meu cliente, o que o senhor está falando? Ou ele vai preso agora, ou ele, quem sabe, se o senhor conseguir investigar alguma coisa e achar, aí sim ele vai preso. É isso? Aí o delegado ficou meio sem graça. Não, já vi que vai ser pelo caminho difícil. Eu falei: vamos fazer o depoimento aqui para saber, vamos fazer o oitivo aqui para saber onde é que vai ter. E hoje, se a pessoa não delata, se ela não delata, ela está dificultando a investigação, está fazendo ser necessária a investigação, e aí, obviamente, está obstruindo a rapidez da prestação jurisdicional. É mais ou menos isso que se chega nesse momento. Não há na história brasileira uma operação policial mais importante do que a Lava Jato. O que se verificou e o que se verifica diariamente são fatos assustadores, são fatos gravíssimos, são fatos que não simplesmente devem ser investigados, mas devem ser punidos e punidos exemplarmente. Porque muito se fala, principalmente no julgamento de ações, que nós temos que pensar no consequencialismo das decisões judiciais. Consequencialismo não pode ser imediato. Consequencialismo tem que ser, se eu vou pensar nas consequências, eu tenho que pensar na consequência daquele processo para todos os processos no espaço mínimo de algumas décadas. O que essas decisões vão servir para o futuro. Mas isso, ou seja, não é um consequencialismo da semana, não é um consequencialismo do mês. Mas isso é algo que, a meu ver, o juiz pode e deve considerar, mas não é o principal foco da prestação jurisdicional, onde ele tem que considerar o que está no processo, considerar o que são os argumentos das partes, o que uma disse, o que outra disse, e principalmente o que está na lei, ainda que não se goste da lei. Hoje em dia nós temos uma possibilidade da aplicação do princípio da proporcionalidade, e o princípio da proporcionalidade, eu discutia com um professor alemão a respeito, um dos principais nomes sobre a proporcionalidade, e eu dizia para ele: aqui, proporcionalidade não significa justiça. Proporcionalidade é diferente de equidade. Proporcionalidade é quando eu tenho 2 normas, tenho um fato, tenho alguma coisa que podem ter 2 normas que incidam sobre esse fato, e eu tenho que fazer a análise e o balanço para saber qual das 2 vai se enquadrar melhor, através dos testes, àquele fato que está em análise. Eu não posso invocar a proporcionalidade para simplesmente dizer: sobre esse fato incide uma norma, mas eu não acho que a norma é proporcional.
Ou eu vou declarar inconstitucional a norma por alguma razão, mas eu não posso, como juiz, simplesmente escolher não aplicar a lei. Eu posso deixar, eu não aplico esta lei porque aplico a outra, mas se eu não tiver essa demonstração, é um ato subjetivo, desamparado e muitas vezes contrário à própria legislação. Nesse quadro que nós temos hoje, apesar da importância, da necessidade de se aplicar sanções duras e que mostrem ao país que é mais simples, isso eu já falei em várias palestras, aqui não há um anúncio de proibido fumar. Há 20 anos atrás eu estaria fazendo essa palestra fumando e esse copo seria de gin, não de água. Hoje em dia, eu entro num ambiente desse, eu sei que eu não posso fumar. Quem sabe todos esses fatos que nós estamos hoje trazendo à tona e remexendo fundo no lodo, não faça que daqui 20, 30 anos, os jovens saibam, da mesma forma que eu sei que eu não posso fumar aqui, eles saibam que não pode roubar o Estado, que não pode se locupletar, que o público é público, que o privado é privado, que não podem ser misturados. Quem sabe isso sirva para a formação ética, que eu acho que é a grande reforma que tem que se fazer do país. Mas o quadro hoje, também foi dito aqui, é um quadro onde a sanção que se busca, na realidade é uma sanção, não é uma sanção, é uma vingança. O sentimento que se tem hoje da população, basta ver os exemplos da pessoa que prende pega um delinquente que estava tentando roubar, ele até disse que não estava tentando, tenta roubar uma bicicleta e o outro vai e grava na testa dele, e você vai para as redes sociais, todo mundo aplaudindo, é isso mesmo, quer dizer, perde um pouco de noção mínima de dignidade. Todo mundo quer provar tudo. E aí você tem uma cobertura jornalística que quer impor e quer cobrar a aplicação de sanções, onde é muito importante a gente lembrar que fato público e notório não se confunde com fato publicado. Fato publicado é uma coisa, fato público é outro. Pierre Bourdieu, ao escrever sobre a televisão, diz que o verdadeiro poder da televisão não é divulgar os fatos, é escolher quais fatos e de que forma eles devem ser divulgados. Esse é o verdadeiro poder. Se tem um grande fato que vai contra uma pessoa que a televisão não quer divulgar, ela divulga que houve um bingo, que houve uma festa junina, que houve alguma fato e não dá aquela notícia. Se ela, por acaso, acha que aquela pessoa merece uma atenção e uma reprovação popular, ela transforma uma discussão legislativa num grande fato de corrupção. Quer dizer, o debate democrático feito dentro do Congresso de propostas de lei, e cada um pode propor a lei que quiser, e os outros podem ou não podem aceitar, não podem se transformar, não podem ser confundidos com a tentativa de se obstruir, com a tentativa de se praticar algum ato de corrupção. É o debate democrático, todos os deputados, todos os senadores são isentos pelas palavras, pelos atos no exercício da função que fazem justamente para que tenham liberdade de fazer a lei. Mas eu não entro nessa discussão. Quando se traz, e isso é uma coisa histórica, a corrupção e as eleições, há também algo que tem que ser considerado. Por que toda vez vão mexer e dizer que isso é caixa 1, que é caixa 2, que é caixa 3? Porque a nossa legislação é antiga, ela é falha. O caixa 2, ele não é por si um crime. O crime que existe no Código Eleitoral, no artigo 350, é não declarar recursos na prestação de contas, de acordo com a interpretação recente do Tribunal Superior Eleitoral, da qual eu tive o prazer de participar. Então, o fato criminoso é não declarar à Justiça Eleitoral o recurso que transitou pelas contas. Isso é o crime eleitoral. Só que também é um crime eleitoral de acordo com uma interpretação recente. Desde alguns escândalos atrás, estou falando antes de Mensalão, antes da CPI dos anões, se criou uma defesa jurídica de direito penal dizendo que qualquer ato de corrupção, se envolvesse um político, qual é a solução? Vamos falar que é dinheiro de campanha. Porque se é dinheiro de campanha, a gente joga para a Justiça Eleitoral e na Justiça Eleitoral não tem a condenação. Vem o Supremo Tribunal Federal agora e diz que a doação eleitoral pode caracterizar um crime. E aí todo mundo entra em pânico, em desespero, dizendo que o caixa 1 foi criminalizado. Não é isso. O que o Supremo Tribunal Federal decidiu, e eu acho isso corretamente, é que se ocorrer um crime de corrupção,
tanto faz, tanto fez, qual que é a forma em que a vantagem ao corrupto, ao agente corrompido, como ela é entregue, tanto faz. Ela pode ser entregue em um carro, ela pode ser entregue pagando a viagem daquela pessoa, e ela pode ser entregue doando dinheiro para a campanha eleitoral daquela pessoa. A doação é só o ato final deste crime de corrupção. Pouco importa de que forma ela se implementou, como ela foi implementada no mundo. É isso que o Supremo disse. O fato de ser uma doação oficial não quer dizer que a razão que levou a essa doação não possa ser considerada para a tipificação de um crime de corrupção. Eu posso doar para um partido político, eu posso doar para uma associação de médicos, eu posso doar para um clube, posso doar para quem for, e isso poderá ser tido como um crime eleitoral. O Caixa 2 já é diferente. É aquele dinheiro que não foi contabilizado, não foi oficializado. Agora nós temos o Caixa 3, que também pode ser caracterizado como crime. O Caixa 3 agora é quando o doador, porque já atingiu o seu limite, ao invés dele dar o dinheiro como Caixa 2 para o candidato, ele pega uma outra empresa amiga, passa o dinheiro para essa empresa e essa empresa faz a doação oficial. Também a razão dessa doação está vinculada a um ato ilícito. Então, a cada dia, daqui a pouco nós vamos descobrir o Caixa 4, daqui a pouco nós vamos descobrir o Caixa 5. Mas o que eu estou dizendo aí é que muitas vezes os atos de corrupção, que são atos de corrupção que existem em qualquer lugar do mundo, aqui no Brasil sempre se fala que tem a ver com o direito eleitoral por uma tentativa de defesa. Pouco importa se foi para eleição ou se não foi para eleição. O que tem que ser punido é a corrupção. Isso é que vem a atuação estatal, é a que eu acho que ela deve ser voltada nesse sentido. Então, quando se diz vamos proibir doação de pessoa jurídica, vamos proibir doação de pessoa física, isso não vai acabar com a corrupção. O presidente da Coca-Cola, me dizia o ministro Toffoli, num evento internacional, o presidente da Coca-Cola falava o seguinte: mas vem cá, por que eu, empresa, não posso doar? Ah, porque senão você vai estar corrompendo o candidato. Falou, mas vem cá, são 20 candidatos que sejam. Eu vou corromper os 20? Tá bom. Agora, se eu parto do pressuposto que aquela pessoa é corrompível, por que eu vou gastar dinheiro antes? Deixa ele ser eleito, e aí eu corrompo no que eu precisar, na hora que eu precisar, lá na frente. Quer dizer, o argumento é falho. Mas nós temos nessa discussão. A questão da credibilidade da justiça eleitoral começa a se pôr, e hoje até me perguntaram, a conversando com o desembargador Mário, por que essa celeuma toda do voto impresso? Eu falei, é muito simples. É porque é um mercado de R$1 bilhão. Então, toda dificuldade que se põe à urna eletrônica, nunca provado um erro da urna eletrônica, provado erros, como todo computador é capaz de cometer erros, de faltar energia, ela desligar, mas tem soluções para corrigir aquela situação, mas nunca o fato de alguém ter votado em alguém e esse voto ter contado por outra pessoa. Agora vem o voto impresso, que se quer impor para a eleição do ano seguinte. O voto impresso, ele traz todo o problema que a gente tinha anteriormente. É papel. Papel, a mão humana some com papel. Papel, a mão humana modifica o papel. Qual vai ser a prevalência, o voto impresso ou o voto eletrônico? Se o resultado sair divergente, vai prevalecer o impresso ou o eletrônico? Ah, vai aparecer o impresso. Por quê? O impresso, meu filho não, que já está com 27 anos, mas minha filha, que tem 12 anos de idade, se eu der uma cópia de um voto para ela, ela tira uma foto no celular, leva na impressora, muda tudo que está escrito lá e imprime um outro voto impresso exatamente do mesmo jeito. Não precisa ser nenhum grande gênio de informática para fazer uma impressora, hoje em dia, imprimir um papel do jeito da forma que a gente quer ou não quer. Basta ver aí as carteiras de identidade para entrar em boate, como é que elas funcionam. Ouvi dizer, né? Mas eu volto a dizer, cria-se um problema que impõe R$1 bilhão de custo operacional prévio e prático, de uma dificuldade tremenda. O Mário sabe muito bem o que é fazer eleição. Imagina no Amazonas, uma bobina térmica, tendo que imprimir voto, e se ela trava, como é que faz para substituir? A umidade tem que ser considerada, a temperatura do ambiente tem que ser considerada. São diversos fatos, eu acho que a grande vantagem que eu vejo, pessoal, de ter participado da justiça eleitoral
é que todos esses dados que eu não tinha a menor ideia de que são necessários se examinar, nós temos que considerar quantos metros vai ter a bobina de papel, qual que é a temperatura que vai operar, se tem energia elétrica, se não tem energia elétrica, a bateria tem que ser utilizada. É uma logística impressionante e não é um chutômetro, tem que ser tudo estudado, tudo preparado para que não dê problema. Todos os eleitores vão no dia da eleição, chega lá, está seu nome na urna, você vota, vai para casa feliz da vida e achou a coisa mais simples do mundo. Organizar isso é extremamente complicado e nós temos a justiça eleitoral, como autoridade eleitoral, uma das mais perfeitas do mundo, e isso daí não sou só eu, todos os organismos que a gente vai, tentam buscar e copiar alguma coisa que a gente tem, obviamente criticam algumas coisas, mas querem copiar algumas soluções que nós temos, de se trazer um resultado da eleição, 1h30, 2 horas depois da eleição, no país inteiro já se tem o resultado, com a certeza e a garantia do eleitor ter votado naquele dia. Vai ser sempre aquela história, eu não votei, eu não consegui. Pode ter pequenos erros, são insignificantes. Tem aquelas situações onde... o doutor Luciano até veio aqui. Estava falando bem da justiça eleitoral, mas eu ainda não excepcionei vossa presença. Mas pode ter alguns erros, é óbvio, não vai se chegar àquela situação onde o candidato, uma vez no tribunal, o candidato falou o seguinte: doutor, tenho certeza que a eleição foi fraudada, porque na sessão onde a minha mulher vota, eu tive 0 votos. Você fala o quê para o sujeito? Mas isso não é direito eleitoral, isso é direito de família, meu senhor. Eu sou aqui juiz da justiça eleitoral, isso o senhor tem que resolver em casa. Não sou eu que posso resolver. Cria-se uma crise, cria-se uma discussão de legitimidade do exercício do poder, do presidencialismo de coalizão, se ele é bom, se ele não é ruim. Cria-se uma crise, qual que é a solução? Vamos fazer novas eleições. A toda hora todo mundo fala novas eleições. Qual é o custo de se realizar novas eleições no país inteiro? Eleições de 2014 custou 700 milhões de reais. Não, mas a Constituição diz que se está nos 2 primeiros anos, faz a eleição direta. Perfeito. Se passou os 2 anos, tem que ser eleição direta. Mas eleição indireta não dá para a gente fazer agora, porque o Congresso está contaminado. Vamos fazer eleições diretas, vamos transformar, vamos fazer uma PEC para mudar para 6 meses antes da próxima eleição. Até ali tem que fazer novas eleições. Os senhores imaginam, nós vamos chegar em fevereiro, março de um ano de eleição e de repente cria-se a necessidade de realizar novas eleições. Então a gente começa uma eleição em março e outra eleição a gente começa em julho. Quando as propagandas confundir, você chega para o eleitor e fala o seguinte: esses candidatos você vota para eles serem prefeito, governador, presidente da República, de agosto até dezembro. E esses outros daqui você vota para eles serem a partir de janeiro por mais 4 anos. Qual que é a confusão que se dá na cabeça do eleitor? Todo o processo, e aí eu acho, já caminhando para o final, quando a gente fala de dificuldades da justiça eleitoral, vem também das modificações constantes da legislação eleitoral e de todos os projetos de reforma que nós temos. É fundamental, quando se diz o Congresso Nacional não pode realizar uma eleição porque está contaminado. O que está contaminado? Vamos ser sinceros. 80 deputados, 90 deputados, 100 deputados, vários senadores, e os outros 400 deputados, e os outros tantos senadores que não pesa absolutamente nenhuma pecha de irregularidade em cima deles. Eles não têm legitimidade? Nós estamos falando que 20% contamina a legitimidade de todo o órgão. O único órgão competente com legitimidade para fazer uma reforma eleitoral é o representante escolhido pelo povo. E aí, tanto o judiciário como a própria academia podem e devem servir como auxiliares, devem servir como pessoas que trazem informações, mas não podem jamais assumir para si a obrigação de criar essa reforma eleitoral. Por quê? Se eu for para a academia, isso eu falei na audiência pública terça-feira no Congresso, a relatora da PEC, da Comissão Especial da PEC 282, que acaba com as coligações, ela falou assim: não, se deixar aqui, nós vamos ter 26 propostas, porque são 26 partidos hoje com representação na Câmara, vão ter 26 propostas de reforma eleitoral. Eu interrompi, desculpe, vão ter 513. Cada deputado tem a sua reforma eleitoral, com interesse próprio ou não, mas eu tenho o seu método, a sua visão de qual que é o melhor sistema. Mas eu ainda falei para eles, isso não é mérito do Congresso Nacional, não. Se for para a academia,
Joelson tem uma proposta, Valberaga, apesar de estar dormindo, tem outra, Carlos Neves tem outra, o Luciano chegou agora, não sabe sobre o que eu estou falando. Cada um vai ter a sua proposta. A Diana vai chegar e falar o seguinte: não é participação, isso, a doutora Camille que falou aqui muito bem, que a matemática não fecha, das mulheres vai ter uma outra proposta. Cada um vai trazer o seu modelo. Precisa se achar um consenso, porque todos os modelos, foi dito aqui também pela professora Mônica, tem vantagens, tem desvantagens. Então tem que se achar um consenso para ver quais os pontos principais trazem vantagens maiores do que as desvantagens. Isso é que nem casamento. Você tem que ver onde é que você ganha, onde é que você consegue controlar. Mas toda essa reforma, ela traz também para a Justiça Eleitoral uma nova e novas dificuldades. Porque a lei, ela é sempre feita no último momento. As leis eleitorais são datadas de 29, 30 de setembro, 1º de outubro, depende de quando dá um ano. Mas vocês podem reparar que a promulgação é sempre no último minuto do segundo tempo. Se não conseguir ir para pênalti e ainda arranjar uma publicação diário extraordinário no sábado e no domingo para conseguir garantir e respeitar o prazo do artigo 16 da Constituição. Tudo que se fala de sistema eleitoral, na minha cabeça, tem que passar, primeiro, pela definição básica. Quem são os eleitores? Segundo, eleitores de onde? Qual que é a circunscrição eleitoral? Terceiro, para qual cargo que eu estou chamando essa eleição? E quarto, qual é a fórmula que eu vou transformar os votos em cadeiras no exercício desse quarto? Esses são os elementos, na minha visão, são os elementos principais de qualquer sistema eleitoral. Tudo que vem em volta é periférico. Propaganda, financiamento, formas de partido concorrer, coligação, quem pode lançar candidatura, tudo isso é periférico. Depende desse sistema. Toda a nossa discussão parte do inverso. A gente quer começar a discutir como é que vai fazer financiamento sem saber como é que a eleição vai ser feita. Se a eleição é de uma lista fechada, onde a propaganda é única e exclusivamente do partido político, eu tenho que fazer a propaganda única do partido político. Se o sistema é o que nós temos, onde é totalmente individualizado, eu tenho que fazer uma propaganda para cada candidato. Estamos na grande discussão das coligações que vão salvar o mundo, que vão acabar com os partidos políticos. Gente, com todo respeito, nós não temos tantos partidos políticos no Brasil. Vários países têm muito mais partido político do que nós. O que nós temos de diferente no Brasil são partidos políticos que recebem apoio estatal e são partidos políticos que conseguem converter os votos, poucos que sejam, em cadeiras. Então nós temos um acesso ao poder ao partido político de uma forma que precisa ser repensada. E isso é a cláusula de barreira. Alemanha, Israel, Rússia, todos eles têm. Rússia é 5%, assim como na Alemanha. Não obteve 5%, não está eleito. No Brasil nós temos isso também. Quando se discute cláusula de barreira e vamos mudar a Constituição e vamos acabar com as coligações, o que eu sempre falo, que tanto o papel da academia como o papel dos juízes, do judiciário, é levar ao Congresso Nacional a lembrança eterna e sempre permanente de que quando se fala em sistema eleitoral, você está falando em sistema, e sistema é algo que é composto de diversos elementos. Quando você mexe num elemento, ele tem reflexo em outro. O nosso sistema eleitoral ele é muito simples. Muito simples nada. Mas vamos tentar explicar. Veio o número de votos. Os votos são dados primeiro aos partidos políticos. A população não sabe disso, mas o voto é primeiro para o partido político. Depois é escolha dentro do partido político aquele candidato em que ordem que ele deve ficar na lista aberta. Mas o cálculo da eleição é feito com base nesse primeiro número, nos números que os partidos políticos obtêm de votos. Se o total, e aí cria-se o quociente eleitoral. O que é o quociente eleitoral? O número de votos dado na eleição dividido pelo número de vagas. Quem não passou desse quociente eleitoral não recebe nenhuma cadeira, não tem acesso ao poder, não é eleito. As coligações foram formadas e criadas, idealizadas, desde 65 se falava em alianças, a palavra não era coligação, assim como no mundo inteiro existem as alianças partidárias, para reforçar e fazer a pessoa conseguir, o grupo de partidos, conseguirem chegar a esse quociente eleitoral.
Distrito Federal tem 8 deputados federais, que é um erro, porque quando a gente fala em sistema proporcional brasileiro, a gente tem que lembrar o seguinte: ele é constitucionalmente desvirtuado, ele é constitucionalmente desequilibrado, porque a nossa Constituição, em qualquer lugar do mundo, você tem as 2 câmaras, a que representa os estados, ou a Câmara dos Lordes, e a que representa o povo, a Câmara Comum. O dos estados é 1, 2 ou 3 ou 4, um número fixo de representantes por condado, por estado, por unidade da federação ou do estado, conforme for, ao passo que a Câmara Comum é pelo número de eleitores, a cada tantos votos, isso desde a Constituição de Weimar, a Constituição de Weimar tinha lá, a cada tantos votos se tem uma cadeira no parlamento. Aqui no Brasil, nós temos uma disposição constitucional que diz que nos estados o mínimo é de 8 e o máximo é de 70. Se for fazer um cálculo matemático, o deputado de São Paulo, os eleitores de São Paulo teriam direito a 105 cadeiras na Câmara dos Deputados. Os eleitores de Roraima teriam direito a 1. O Distrito Federal está em 6 ou 7, mas, ou seja, nós começamos a falar de um sistema proporcional, o qual constitucionalmente é desvirtuado, porque ele é desequilibrado. Não é o mesmo o quociente para ser eleito em São Paulo, você precisa de uma quantidade muito maior, tá? O que? O quociente lá, 400, 500 mil votos para o eleitor? 300 e pouco. O quociente nacional seria 260. São Paulo deve ser uns 320, 350. Em Roraima você precisa de 50, 60 mil votos. É completamente diferente o peso. E na hora que chega na casa, ambos têm exatamente o mesmo valor. Então há um problema que foi definido, e é impossível modificar esse problema, é impossível se levar essa discussão ao Congresso, nunca vai dar certo, já não dá certo a discussão de quantos representantes cada estado deveria ter, porque a população vai crescendo mais aqui, menos ali, isso já deu um problema quando o TSE tentou resolver, porque a lei determinava que o TSE resolvesse, e aí eles resolveram declarar inconstitucional a lei, porque o Rio de Janeiro perdia 2, o Pará ganhava 3, o Amazonas ganhava 2, isso foi uma confusão tremenda. São Paulo não tem como ganhar mais nada, porque já está no topo. Mas eu volto à questão das coligações. Na hora que termina as coligações, cada partido tem que ter atingir o quociente eleitoral para ter um candidato. Nós temos 35 partidos políticos. Em Brasília, 12,5 é o quociente eleitoral, são 8 vagas. Se somente um partido ultrapassar o 12,5, as 8 vagas, os 8 deputados serão deste partido. Todos os outros que obtiveram 11, 10, 9, não terão lugar na Câmara dos Deputados. Então, vamos acabar com as coligações? Vamos, mas vamos mexer na regra também de, no cálculo de sobra, permitir que quem não chegou ao quociente entre na disputa das sobras eleitorais. Não pode se mexer apenas em alguma coisa. E o mais importante do que isso, não é por aí que eu acho que nós vamos fazer o partido. Nós temos que ter uma cláusula de barreira expressa e clara. Partido que não obtiver X% dos votos em todo o território nacional, dividido ou não entre os estados, aí é questão que pode se botar pelo caráter nacional, não vai ter acesso à rádio e televisão e não vai ter acesso a fundo partidário. Tem partido hoje no Brasil com 3 mil filiados que em 6 eleições, e aí eu estou falando no universo de 450 milhões de votos, porque estou contando os votos individualizados para cada eleição, no país inteiro, em 2 oportunidades, teve 30 mil votos. Qual a representatividade? Partido é parte. O partido existe para representar parte da sociedade. Que parte que alguém que não tem filiado e não tem votos está representando? Esse partido recebe R$ 1.200.000 por ano de dinheiro público e tem mais tantos minutos no rádio e na televisão para, não vou dizer negociar com os outros partidos, mas pelo menos para falar o que entender que talvez não seja o interesse da população, mas tem essa confusão. Tem as eleições da Rússia que eu fui o ano passado, eu achei muito interessante, que lá eles criaram 2 mecanismos. A cláusula de barreira pura, para se chegar à proibição de acesso à cadeira, da eleição da pessoa ser eleita em 5%. E se chegou à possibilidade do partido ter dinheiro e apoio estatal em 3%. O que significa isso? Quem teve muito voto vai ter representante. Pronto, agora eu estou sob a presidência aqui do Antônio Carlos, o negócio vai ficar bom. Quem chegou aos 5% consegue fazer o candidato eleito. Mas quem chegou a 3% não tem o seu candidato eleito.
mas já tem um mínimo de legitimidade que o autoriza a começar a receber dinheiro público, a começar a receber tempo de televisão, para nas próximas eleições ele conseguir, quem sabe, fazer um outro candidato. Fala-se, vamos chegar no voto distrital misto. Essa é é o almejado. A Alemanha declarou o voto distrital misto deles inconstitucional. Houve uma alteração legislativa posterior, onde hoje se tem uma eleição que não se sabe o número de deputados que é eleito. Somente depois de apurado o resultado é que se calcula e diz qual que é o número de deputados, para justamente ter a equidade entre número de votos e número de representantes de cada partido político. Vem a questão do financiamento público também. Todas as matérias que são postas aí pela reforma já estão bem ditas no painel anterior. O que isso traz de dificuldade para a Justiça Eleitoral? A dificuldade que isso traz para a Justiça Eleitoral é de saber como isso vai ser implementado. E quem vai ter que implementar, e muitas vezes vai ter que implementar em curtíssimo espaço de tempo, é a Justiça Eleitoral. Vamos falar, vamos fazer voto distrital misto. Ok, eu tenho que dividir o país em distritos. Quem é que divide os distritos? Como é que eu falo que a Praia de Boa Viagem aqui, aonde talvez um candidato tenha todos os seus eleitores, vai compor um único distrito, ou eu vou transformar a parte em 6 cantos de outros distritos? E por isso eu estou anulando aquele, a palavra curral é feia, mas aquele local onde onde o candidato tem maior força. Nos Estados Unidos, esse fenômeno chama-se gerrymandering, é diariamente levado à Suprema Corte americana, porque os distritos chegam a formatos completamente absurdos. São tripas que vão dando volta e fazem círculos e chegam porque é onde aquele partido quer pegar os seus eleitores. Nós vamos ter que passar por esse processo, nós vamos ter que passar por essa dificuldade. A Justiça Eleitoral vai ser chamada para tentar equacionar isso. Se fala de financiamento, sinceramente, pouco importa de onde o dinheiro vem, se o dinheiro for limpo. Se é de empresa, se é de pessoa física. O que importa é que se tenha transparência, que o eleitor, durante o processo eleitoral, saiba quem está financiando o candidato, saiba como o candidato está gastando o dinheiro. Nós tivemos um avanço em 2015, começou as doações em 72 horas, tem que ser reveladas ao eleitor. Vamos aperfeiçoar esse sistema, vamos levar esse sistema para não só as doações que entram, mas o dinheiro que sai da campanha, para onde vai, o candidato preste conta. Vamos criar um sistema de prestação de contas online, onde o eleitor possa ser o verdadeiro fiscal. Não há como, e eu passei 8 anos lá, se entregar para a Justiça Eleitoral e falar, fiscalize as contas de todos os candidatos. São 500 mil prestações de contas, são 500 mil candidatos nas eleições municipais que prestam contas, mais uma quantidade enorme de centenas de milhares de prestação de contas dos partidos políticos de campanha, mais uma quantidade enorme de prestações de contas anuais, para chegar no TSE e ter 11 funcionários para examinar essas prestações de contas. Isso porque o ministro Gilmar conseguiu aumentar, que eram 6, e quase que dobrou. É impossível manualmente examinar tudo isso. Nós vivemos num momento da tecnologia onde toda essa análise, o cruzamento de dados, poderia ser feito eletronicamente. É isso que a gente precisa trazer, transparência, accountability, já no processo eleitoral, para que depois a gente possa ter accountability no exercício do mandato. É outro problema que no Brasil se tem. Elegeu, e aí? No dia seguinte ninguém se cobra do político. A promessa, ninguém sabe em quem votou, em aonde votou, quem votou. Todas as dificuldades, e aí estoura um escândalo. De quem é que é a culpa? A culpa é da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral é que não examinou isso. A Justiça Eleitoral é que não olhou. Jamais nós teremos, eu acho, uma reforma perfeita. Jamais se vai ter um modelo exato. Mas o que eu posso, parodiando as palavras do ministro Sepúlveda Pertence, atestar por ter passado 8 anos no tribunal, é que a Justiça Eleitoral é um modelo que deu certo. Por mais que se diga hoje, não, esse julgamento não foi bom. Esse julgamento não foi bom, com todo respeito, não pode sequer ser dito, porque ninguém sabe exatamente quais são as razões que a maioria adotou para vencer a minoria, porque a minoria falou durante 4 dias e a maioria foi dado 20 minutos para resumir. Então, enquanto não tiver publicado o acórdão, enquanto não for possível examinar toda a argumentação e todos os fatos do processo, eu não posso sequer emitir, eu obviamente não vou emitir nunca,
Outro dia me perguntaram o que o senhor achou do julgamento. Eu falei, achei ótimo de não ter participado. Só isso que eu vou falar, não vou nunca dizer absolutamente nada. Mas todo mundo que quer comentar, e a vontade de comentar hoje com as redes sociais é enorme, só pode comentar a partir do momento em que olhar 1.500 páginas de relatório, olhar 300 páginas de voto de um e olhar as 450 páginas que é a soma dos votos dos outros. Imagino, estou chutando um número, não sei se é isso. Mas enquanto não se sabe todos os argumentos, todos os fatos, com todo respeito, está se chutando apenas quem está certo e quem está errado, a partir de conhecimento trazido de forma seletiva pelos meios de comunicação ou naquilo que se quer dizer. São situações completamente diferentes que nós temos que compreender. O repórter entrevista uma pessoa, essa pessoa fala que fulano disse que Beltrano fez alguma coisa. A notícia é que Beltrano fez alguma coisa. O juiz não pode fazer isso. Ele não pode considerar o hearsay, ele não pode considerar o ouvir dizer para ter o fato como certo. A prova tem que ser produzida. Então, se eu não tenho a demonstração dos fatos, eu não sei exatamente o que aconteceu, não dá para dizer se isso está certo ou se isso está errado. Mais uma vez, senhores, eu tomo essa homenagem, essa possibilidade de voltar aqui a Pernambuco. Espero que eu continue sendo chamado, não sei, de repente eles são esquecidos. Mas naquilo que eu iniciei a minha fala, na figura do advogado. Na figura do advogado que vai ocupar, sim, de forma transitória. Pode ser modificado o sistema, pode ser melhorado? Pode. Eu já propus ao Congresso Nacional, o relator da Comissão de Reforma, eu acho que está no texto, tenho certeza que está no texto dele, da proposta, não sei se vai passar na comissão, de, por exemplo, fazer uma modificação constitucional para acabar com essa recondução que a gente tem a cada 2 anos. Que realmente, você passa 2 anos, já entra uma recondução. Historicamente, por que não já mostrar os 4 anos direto e acabar essa interferência? Porque isso, para mim, é muito caro, pelo exemplo que eu tive em casa. O exemplo que eu tive do meu pai. E aí, a emoção vem muito forte. Em 1970, ele era juiz, ministro do Tribunal Superior Eleitoral, e recebeu um convite de um militar da época a votar de determinada forma num processo. Ele falou, não vou votar de acordo com a lei. E aí, por conta disso, foi defenestrado, não foi reconduzido, não foi benquisto pelo estabelecimento que nós tínhamos na época. Então, se hoje ainda existe alguma possibilidade de, nesses 2 anos, ter algum tipo de interferência, o Delmiro ontem falava isso, os processos estão sendo politizados. Antigamente era a ordem certinha, não havia disputa. Hoje é uma briga de foice doida, todo mundo querendo falar mal do outro. Sinceramente, da época que eu sou, não consigo compreender essa coisa. Quem vai para a justiça eleitoral, você não sabe disso, a gente brinca um com o outro, mas a gente tentou fazer o mais certo possível, de tentar fazer a coisa, e nunca teve absolutamente nada de um querendo passar a perna no outro, não. Pelo contrário, companheirismo. Os advogados aqui que se formam todos, e a justiça eleitoral tem essa característica, é formada por uma grande amizade. Muitas vezes o cliente não entende. Vamos lá, eu, Joelson lá, ou o Pessutti, conversando, abraçando, tomando cerveja, passa um cliente, pô, mas esse cara não é um advogado contra mim, por que você está conversando com ele? Porque nós não somos parte, nós somos advogados, isso é normal, o ambiente é salutar. Então vamos tentar voltar a esse ambiente salutar que a gente tem, e eu volto a insistir, a contribuição, não eu, mas que todos os advogados deram à justiça eleitoral, eu acho que não pode ser ignorada, por qualquer motivo, por qualquer julgamento. É um modelo que desde 1932 está aí, pode ser aperfeiçoado? Pode. A quem se discuta, não, tem que ter uma dedicação exclusiva hoje, vamos pensar. Tem que ter uma dedicação exclusiva, tem que ter uma remuneração pela dedicação exclusiva, porque pouca coisa que as pessoas sabem, quem está lá na justiça eleitoral não ganha salário. Ganha um jeton, ganha uma participação na sessão, que se você for tentar viver daquilo, é difícil falar isso por conta da crise econômica que nós temos no país, mas R$4.000, R$5.000 por mês, não paga o transporte, o terno, o estudo, o livro, a família, a escola das crianças, que a pessoa é imposta. É triste, é horroroso dizer que esse valor é pequeno, porque tem muita gente que vive muito menos do que isso
mas não têm as mesmas obrigações que se tem. Senhores, para variar, eu já falei mais do que devia, porque eu tenho esse trauma de não conseguir parar de falar, mas ainda, o gesto já está rindo. Mas esse trauma eu explico, são 8 anos lá no tribunal, mais 6 anos como vice-diretor da Escola Judiciária Eleitoral, e um verdadeiro amor pelo direito eleitoral e por todos vocês. Muito obrigado.